Olá, concurseiro, olá, concurseira. Tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui com você, mais uma vez, o professor Gabriel Velasco, do IASE, o Instituto Aprendendo do Zero. A partir de agora, continuaremos os nossos estudos da Lei Orgânica de Cotia, em São Paulo. Partiremos para a nossa quinta aula. Mas antes, só um recadinho. Você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para que você receba notificações de novos conteúdos, porque não só da Prefeitura de Cotia, como vocês veem no canal, mas de várias prefeituras, inclusive de São Paulo, nós estaremos dando aula de lei orgânica e estatuto. E nos concursos tem sido cada vez mais frequente a cobrança dessas leis e de forma específica. Então, que tem um peso maior, tá? Não esqueça aí, ó, dá o joinha, o like, se esse conteúdo está te ajudando, e compartilha também, que é muito importante para nós. Outra coisa é que o nosso e-book ele já foi lançado, tá? Então, quando você lê algum tipo de lei, você até acha que você guardou, mas na verdade, se você não praticar, dificilmente você acertará as questões na prova, tá? Então, ó, vai lá na descrição do vídeo e adquira o e-book com 100 questões sobre a Lei Orgânica de Cotia. Legal? Bom, vamos seguir aí. Nós paramos a última aula no artigo 82. Vamos seguir para o artigo 73, a partir do artigo 73, da seção 11, que fala da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Então vamos lá, artigo 83. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, aí ó, já chama atenção que a fiscalização, quando se tratar de exercício de contábil, financeiro, orçamentário, enfim, a Câmara fará o controle externo, tá legal? E o controle interno de cada poder, de cada casa, no caso, o legislativo e o executivo. Parágrafo 2º, fica assegurado o exame e apreciação das contas do município durante 60 dias, anualmente, por qualquer contribuinte, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade na forma da lei. Artigo 84. O controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete emitir parecer prévio. Tá? Então, o controle externo, a Câmara que fará, nós acabamos de ver, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Artigo 85. Os poderes legislativo e executivo manterão de forma integrada sistema de controle interno, com a finalidade de: inciso 1º, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do município. Inciso 3º, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Aí eu coloquei também parágrafo 2º, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades junto ao Tribunal de Contas, ao prefeito e à Câmara Municipal. Tá? Eu tenho esses caminhos aí. Denúncias poderão ser feitas no Tribunal de Contas, mediante representação junto ao prefeito e à Câmara, por qualquer cidadão, por qualquer partido, associação ou sindicato. Capítulo 2º do Poder Executivo, seção 1, do prefeito e do vice-prefeito. Artigo 86. O Poder Executivo é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários. Tá? Artigo 87. O prefeito e o vice-prefeito serão eleitos simultaneamente, a gente participa,
desse pleito, sempre, né, de 4 em 4 anos, em eleição direta, em sufrágio universal e secreto, na forma e condições estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pelo Congresso Nacional, em legislação pertinente, devendo ser escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos no exercício de seus direitos civis e políticos. Então, aí já tem idade mínima para que o cidadão que estiver no exercício de seus direitos civis e políticos possa concorrer a um cargo de prefeito ou de vice-prefeito. Ele deverá ter, no mínimo, a idade de 21 anos, tá? Aí, 21 anos e um dia, já é maior de 21 anos, correto? Artigo 88. O prefeito e o vice-prefeito prestarão compromisso, tomarão posse e assumirão o exercício na sessão solene de instalação de legislatura da Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Lembrando que legislatura é um período de 4 anos, período que vai durar, né, o mandato do prefeito e do vice-prefeito. Parágrafo 1º. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago pela Câmara Municipal. Então, eles têm um prazo de 10 dias para assumirem o mandato. Parágrafo 2º. Enquanto não ocorrer a posse do prefeito, assumirão o vice-prefeito e, na falta ou impedimento deste, o presidente da Câmara. Então, em ordem, prefeito. Ele não tomou posse, vice-prefeito. Também está impedido ou faltoso, presidente da Câmara, certo? Artigo 89. O prefeito não poderá, desde a posse, sob pena de perda do cargo, segundo inciso eu botei, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível ad nuntum. Isso aí pode ser cargo em comissão, exemplo, tá? Que é de livre nomeação e exoneração. Nas entidades constantes no inciso anterior, ressalvada a posse em razão de concurso público. Terceiro, ser titular de mais um cargo ou mandato eletivo. Quarto, patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades já referidas. Quinto, ser proprietário, controlador ou diretor de empresas que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Artigo 90. Será de 4 anos o mandato do prefeito e do vice-prefeito. Aqui a gente não tem dúvida, certo? Artigo 91. O vice-prefeito substitui o prefeito em caso de licença ou impedimento e o sucede no caso de vaga ocorrida após a diplomação. A diplomação aí é aquele período que o STF, o TR, ele efetivamente publica, né, que o prefeito, o vice-prefeito, ou seja, que aquele candidato ele foi o vencedor no pleito eleitoral. Então, a partir do momento que ele dá publicidade válida, é a diplomação, tá? A posse é no dia 1º de janeiro, como nós vimos. Parágrafo 1º. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o prefeito sempre que por ele for convocado para missões especiais. Parágrafo 2º. O vice-prefeito não poderá recusar-se a substituir ou suceder o prefeito, sob pena de extinção de seu mandato. Tá? Então, se vem na prova, o vice-prefeito ele poderá, entre outras razões, recusar-se a substituir ou ceder o prefeito? Não pode. Tá legal? Se ele recusar, ele poderá ser punido com a extinção do mandato. Artigo 92. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, assumirá a chefia do Poder Executivo, o presidente da Câmara Municipal. Tá legal? Então aí, faltou, impedido o prefeito e o vice-prefeito, o presidente da Câmara Municipal que assume a chefia do Poder Executivo. Parágrafo 1, lembrando que o presidente da Câmara é poder legislativo, tá? Mas aí ele vai assumir o Poder Executivo. Parágrafo único. Enquanto o substituto legal do prefeito não assumir,
responderão pelo expediente da Prefeitura sucessivamente o secretário dos Assuntos Jurídicos e o secretário do Governo Municipal. Em frente, artigo 93, vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, aplicar-se-á as regras estabelecidas na legislação eleitoral. Artigo 94, prefeito e vice-prefeito não poderão ausentar-se do município ou afastar-se do cargo sem a licença da Câmara Municipal, sob pena de perda do cargo, salvo por período não superior a 15 dias. Então, se for ficar mais de 15 dias, deverão ter autorização da Câmara Municipal, no caso o prefeito e o vice-prefeito. Artigo 95, o prefeito poderá licenciar-se. Inciso 1º, quando há serviço ou emissão de representação do município, devendo encaminhar à Câmara relatório circunstanciado dos resultados. Se ele viajou para uma missão, para uma representação, ele tem que apresentar como ele foi nessa visita ou nessa viagem, tá? Tem que ter resultado, né? Senão ele vai viajar. Qual o propósito? Se ele é prefeito, está viajando a serviço ou representação, ele tem que trazer algum benefício para o município. Inciso 2º, quando impossibilitado para o exercício do cargo por motivo de doença devidamente comprovada, ou em licença gestante ou paternidade. Artigo 96. A extinção ou a cassação do mandato do prefeito e do vice-prefeito, bem como a apuração dos crimes de responsabilidade do prefeito ou de seu substituto, correrão na forma e nos casos previstos nesta lei e na legislação federal. Presta atenção aí em federal, tá? Seção 2 das atribuições do prefeito. Artigo 97. Ao prefeito compete privativamente, tá? Primeiro, nomear e exonerar os secretários municipais. Terceiro, estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do município. Quinto, representar o município em juízo ou fora dele. Sétimo, vetar no todo ou em parte projetos de lei. Nono, expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. No 13, compete aí privativamente ao prefeito prover e extinguir cargos públicos na forma da lei e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. Seguindo o inciso 26, resolver sobre requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidas. 28, dar denominação a próprios municipais e logradouros públicos, por meio de decreto. 31, decretar estado de emergência quando necessário para preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social, em locais determinados e restritos do município. No 32, elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social. Tá? Tem várias atribuições, depois vocês deem uma lida, tá? E lá no e-book tem bastante questões sobre isso aí. Parágrafo único. O prefeito poderá delegar por decreto aos secretários municipais funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência. Então, olha lá, ele pode delegar? Pode, através de quê? Decreto aos secretários municipais e outra coisa, funções administrativas que não sejam de exclusiva competência dele. Tá legal? Seguindo artigo 98, a administração pública direta ou indireta do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência, razoabilidade, transparência e participação popular, e demais princípios constantes na Constituição da República e do Estado. Seção 3 da responsabilidade do prefeito. Vamos lá, seguindo. Artigo 100. São crime de responsabilidade os atos do prefeito que atentarem contra esta lei e, especialmente, primeiro, a existência da União, do Estado e do município.
Então, quando atentaram contra, ele está falando aqui, os crimes são quando atentarem contra essa lei e especialmente quando atentarem contra a existência da União, do Estado e do município. Quando atentarem contra o inciso 2º, o livre exercício do poder legislativo e dos conselhos municipais. Terceiro, quando atentarem contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Quarto, a probidade na administração. Quinto, atentar contra a lei orçamentária. E sexto, atentar contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Legal? Está comigo até agora? Está fazendo suas anotações, que é importante você anotar e pontuar. E qualquer dúvida você pode deixar no comentário que a gente responde. Parágrafo único. Os crimes serão definidos em lei especial. Estabelecerá as normas de processo e julgamento. Artigo 101. Declarada a admissibilidade da acusação contra o prefeito, será ele submetido a julgamento pela Justiça Pública, quando se tratar de infrações penais comuns e crimes de responsabilidade, e pela Câmara Municipal nas infrações político-administrativas. Tá legal? Então, guarda aí, Justiça Pública, e se tratando de infrações penais comuns e crime de responsabilidade. Câmara Municipal, infrações políticos-administrativas. Legal? Em frente, parágrafo 1º, são infrações político-administrativas do prefeito, sujeitas ao julgamento da Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Coloquei algumas aí, vamos dar uma olhada. Primeiro, impedir o funcionamento regular da Câmara Municipal. Botei quinto, deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta da lei orçamentária, do plano plurianual de investimentos e de diretrizes orçamentárias. Sexto, descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. E coloquei o sétimo, praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência, ou omitir-se na sua prática. Dá uma olhadinha no rol lá, para você ter uma noção do que se trata infrações político-administrativas referentes ao prefeito. Tá legal? Seção 4 dos secretários municipais. Artigo 102. Os secretários municipais serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos. É a mesma idade do prefeito e do vice-prefeito que nós vimos. Residentes no município de Cuti, no exercício de seus direitos civis e políticos. Artigo 103. A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias. Artigo 105. Os secretários serão nomeados em comissão, farão declaração pública de seus bens no ato da posse e término do exercício do cargo, e terão os mesmos impedimentos dos vereadores e do prefeito. Seguindo aí, agora a gente chega em você, que está estudando para se tornar um servidor público. Tá? E é importante você prestar atenção, porque provavelmente daqui eles tirarão alguma questãozinha da prova de vocês. Tá legal? Então vamos seguindo. Capítulo 3 fala de você, dos servidores municipais. Artigo 106. O município estabelecerá em lei o regime jurídico de seus servidores, atendendo às disposições, aos princípios e aos direitos que lhes são aplicáveis pela Constituição Federal, dentre os quais os concernentes a, vamos lá, segundo, irredutibilidade do salário ou vencimento. Terceiro, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para aqueles que percebem remuneração variável. Oitavo, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. 11. Licença remunerada gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 180 dias, bem como a licença paternidade, com duração de 5 dias. Então, vamos lá. Licença gestante, pessoal, 180 dias. Licença paternidade, 5 dias, segundo a Lei Orgânica de Cotia. Se você estudar ou está estudando comigo
lei orgânica para outro município, isso aqui vai variar, tá bom? Não é regra, certo? Inciso 14, proibição de diferença de salário e do critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 16, auxílio funeral a ser pago ao cônjuge ou companheiro do servidor ou, na falta deste, a pessoa que provar ter feito despesas em virtude do falecimento do servidor ativo ou inativo, no valor correspondente ao menor vencimento base do serviço público municipal, ou seja, aquele menor salário base ali de quem esteja lá embaixo, né? Vai ser nesse valor aí, correspondente a esse valor. Artigo 107, é garantido o direito à livre associação sindical. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei própria, tá? Então, é garantido o direito à livre associação sindical? Ok, tá? Direito de greve definidos em lei própria. Artigo 108. A primeira investidura em cargo ou emprego público depende sempre de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e de títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, que é declarado de livre nomeação e exoneração. Tá? Parágrafo. Esse aqui é um conceito, tá, pessoal? Cargo em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração. Tá legal? E ele fala que a primeira investidura em cargo ou emprego público depende sempre de aprovação prévia, porque existem outros tipos de provimento, né? Que aí não vai precisar de aprovação em concurso, até porque já se tratará de servidor. Artigo 109. Parágrafo único. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável por igual período. Tá? Uma vez por igual período, isso aí é lógico, a critério da administração. Tá? Então, é até 2 anos prazo de validade do concurso, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez. Artigo 109. Será convocado para assumir cargo ou emprego aquele que for aprovado em concurso público. Tá? Dependerá da aprovação, é lógico, por isso que vocês estão estudando. Artigo 110. O município instituirá regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias, fundações públicas, bem como o plano de carreira. O que se trata de regime jurídico único? Bom, a doutrina entende, aí eu vou colocar aqui 2 básicos, tá? Que é quem é estatutário e quem é seletista, tá? Aqui eu vou dar um exemplo. No caso, quem é estatutário, ele é regido pela Lei 8.112. Eu estou falando aí de esfera federal. Mas aí o estatutário da prefeitura, vocês serão regidos pela lei orgânica. Tá? Já seletista, que ele é regido pela CLT. Né? Vocês devem saber aí o que é CLT, né? São a consolidação das leis de trabalho, que não depende de concurso, no caso, quando ele vai entrar através da Lei 8.112, ou será regido pela lei orgânica. Algumas diferenças. O estatutário, ele não é inscrito no PIS, tá? E ele não é aposentado pelo INSS. Já ele é inscrito no PASEP e tem a arrecadação própria para fundo, para custear licença, aposentadoria. O seletista não, ele é inscrito no PIS, tá? E ele aí, para licença, para aposentadoria, ele segue lá o INSS. Tá legal? Tem essas diferenças aí, só para explicar aqui, pô, professor, o que é regime jurídico único? O famoso RJU, tá? Em frente, artigo 111, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Aí também a gente fala do período do estágio probatório, porque para você se tornar estável, você vai cumprir esse estágio probatório, que é esse período exatamente de 3 anos. Parágrafo 1º, o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial ou mandato
ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório em ampla defesa. Parágrafo 2º, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo posto em disponibilidade. Só nesse parágrafo 2º, a gente já tratou de 3 formas de provimento. Eu tenho a reintegração, eu tenho a recondução e eu tenho o aproveitamento. Tá legal? Aí, no caso, você pode linkar demitido, reintegrado, tá? Aí ele vai, quando ele é reconduzido, ele vai voltar ao cargo de origem. E ele também pode ser aproveitado em outro cargo. Então tem essa diferença. Reconduzido, ele volta no cargo de origem. Aproveitado, ele vai para outro cargo, certo? Parágrafo 3º. Extinto o cargo declarado a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esta finalidade. Eu acredito, eles não botaram aqui, mas eu acredito que isso aí aconteça no período do estágio probatório. Tá? Artigo 112. Os cargos em comissão em função de confiança na administração pública serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstas em lei. Artigo 113. Lei específica reservará percentual dos empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. Definirá os critérios de admissão. Então, lei específica que reserva percentual dos empregos públicos serão preenchidos por pessoas portadoras de deficiência. E também, artigo 114, também, lei específica estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público. Artigo 115. O servidor será aposentado nos termos e na forma determinados por lei e regulamento específico. Vamos dar uma olhada aí agora como isso se dá. Parágrafo 1º. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Artigo 118. Vencimento dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Então, os salários, vencimentos do Legislativo não podem ser maiores do que o do Executivo. Não confundam, tá? Então, o Legislativo menor que o Executivo. Em termos de vencimento. Artigo 119. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos entre cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Às vezes a função lá é a mesma, é igual, mas ele está trabalhando num local que requer algum tipo de auxílio aí de periculosidade, salubridade, não sei. Aí vai ter essa diferença, é lógico, tá? Artigo 120. É vedada a vinculação e equiparação de vencimento para efeito de remuneração de pessoal de serviço público municipal, ressalvado o disposto no artigo anterior, que ele fala exatamente sobre essas ressalvas aí de caráter individual relativas à natureza e local de trabalho. Artigo 121. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e nos casos que nós veremos. Isso aí sempre cai em prova, hein? Tá? Presta atenção para você guardar e, se cair, você acertar a questão. Então, vamos lá. Pode ser acumulado. É lógico, havendo compatibilidade de horário. 2 cargos de professores, um de professor e outro cargo técnico ou científico, e 2 cargos privativos de médico.
Tá legal? Então, 2 cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e 2 cargos privativos de médico. Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações mantidas pelo poder público. Aí a gente falando da administração indireta, correto? Artigo 123. Os cargos públicos serão criados por lei, que fixará a denominação, padrão de vencimentos, condições de provimento e indicará os recursos pelos quais serão pagos seus ocupantes. Artigo 125. Vamos lá, a aula está extensa, mas vamos lá. Toma uma água, toma um café, vamos seguir. Artigo 125. O servidor municipal será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos praticados no exercício de cargo ou função, ou a pretexto de exercê-lo. Então, vamos lá. Ele responde nas 3 esferas, pessoal: civil, criminal e administrativa, pelos crimes que ele praticar no exercício do cargo ou função, ou a pretexto de exercê-lo. Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos, funções e abrange autarquias. E saiu repetido aí. Esquece aí. Vamos lá para o 128. O servidor municipal, desde que tenha completado 5 anos de exercício, terá computado para efeito de aposentadoria nos termos da lei o tempo de serviço prestado em atividade de natureza privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. Artigo 129. A lei assegurará a servidores restantes mudança de função nos casos em que for recomendado sem prejuízo de seus vencimentos ou salários e demais vantagens do cargo ou função. Então, é por isso que eu falo para vocês que há uma distinção e às vezes há coisas novas. Eu, por exemplo, trabalho com lei orgânica há um bom tempo. Eu não tinha visto um artigo, né, ou uma recomendação desse tipo. Eu lembro, pessoal, vocês, que a lei orgânica ela tem base a Constituição Federal, tá legal? Diferente, como eu comentei com vocês, o Estatuto, que ele tem base a lei 8.112. Mas aqui ele pode acrescentar, se for para o bem do servidor, ele pode acrescentar sim. Isso aqui é uma coisa favorável ao servidor. Artigo 100, ou a servidora, né? Artigo 132. O município estabelecerá por lei o regime previdenciário de seus servidores. Tá legal? Artigo 133. O servidor municipal, quando no exercício de mandato de prefeito, deverá afastar-se do cargo ou função por todo o período do mandato, podendo optar pelos vencimentos. Então, vamos lá. Ele é servidor municipal e ele se candidatou e foi eleito a prefeito. Ele se afastará do cargo, da função, por todo o período que o mandato durar, mas ele poderá optar pelos vencimentos. Tá? Artigo 134. O servidor municipal eleito vice-prefeito somente será obrigado a afastar-se do seu cargo ou função quando substituir o prefeito. Então, o vice-prefeito ele poderá continuar exercendo a sua função. Artigo 135. Servidor municipal no exercício do mandato de vereador deste município, havendo compatibilidade de horários, perceberá os vencimentos e as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, deverá afastar-se de seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Então, beleza, ele não precisa se afastar se houver compatibilidade, se ele tiver como exercer as 2 funções, certo? Artigo 136. O servidor, durante o exercício do mandato de vice-prefeito ou de vereador, será inamovível, ou seja, ele não poderá ser tirado de onde ele trabalha, né? Ser movido. Artigo 138. As vantagens de qualquer natureza só poderão ser criadas por lei e concedidas quando atendam efetivamente ao interesse público e às vigências do serviço.
Seguindo o artigo 139, nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora que realize qualquer modalidade de contrato com o município, conflito de interesses, né? Sob pena de demissão do serviço público. Artigo 140. A lei fixará os vencimentos dos servidores públicos. 141. Lei específica reservará percentual de moradias populares destinadas a servidores públicos do município com rendimento de até 5 salários mínimos. Outro que eu nunca vi também e coloquei aí porque eu achei muito interessante. Se o servidor ganha menos de 5 salários mínimos, ele reserva um percentual lá das moradias populares para esse servidor. Muito interessante. Artigo 142. O município poderá firmar convênio para assistência médica e odontológica de seus servidores. Tá? É sempre bom esses benefícios, né? São bem-vindos. Bom, pessoal, aqui chegamos ao fim. Vamos para a nossa questão. Tá? Mais uma vez eu te lembro do e-book. Tá? E eu lembro também do pessoal que não está deixando o like, não está se inscrevendo. Se inscreva, que é importante você ficar por dentro do que acontece no nosso canal. Bom, vamos lá, pessoal. Cada aula que a gente termina, a gente faz uma questão. Tá? E a questão de hoje, ela fala assim, baseado na lei orgânica de Cotia, marque a alternativa correta. A opção A, o poder executivo é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários e pelos vereadores. B, ao prefeito compete privativamente vetar, no todo ou em parte, projetos de lei. C, são estáveis após 2 anos de efetivo exercício. E servidores nomeados em virtude de concurso público. E a letra D, os vencimentos dos cargos do Poder Executivo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Legislativo. Certinho? Dá uma pausa aí, resolve a questão, dá uma pesquisada, e em seguida nós voltamos com o gabarito. Certinho? De volta aí, como foi, acertou? Está com dúvida? Deixa os comentários aqui para a gente. Bom, então a alternativa A, ele diz, primeiro a questão fala, baseado na lei orgânica, discutir a marca alternativa correta. A nossa opção A, Poder Executivo é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários e pelos vereadores? Bom, a nossa referência está no artigo 186, pessoal, que fala que o Poder Executivo é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários. Ele não fala nada de vereadores. Então, essa não é a opção que eu quero. Essa está incorreta. Vamos em frente, seguindo para as demais. B, ao prefeito compete privativamente vetar, no todo ou em parte, projetos de lei. A referência nossa está no artigo 97, que, dentre outros, ao prefeito compete privativamente, no inciso 7, vetar, no todo ou em parte, projetos de lei. Então, até agora, a letra B está sendo o nosso gabarito, mas como sempre, nós vamos seguir as outras, até porque você tem que, no caso aqui, treinar, mas na hora da prova, realmente verificar se as outras estão incorretas. Letra C, são estáveis após 2 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Vamos dar uma olhada, referência artigo 111. São estáveis após 3 anos, não de 2, de efetivo exercício. Então, a letra C está incorreta, porque não são 2, são 3. Letra D, os vencimentos dos cargos do Poder Executivo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Legislativo. A nossa base está no artigo 118, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo, que não poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo. Então, ele aqui inverteu, ele botou que o Poder Executivo não poderá ser superior, os vencimentos, pagos, ao do Legislativo, exatamente ao contrário. O do Legislativo que não poderá ser superior ao do Executivo. Então, o nosso gabarito aí ficou sendo a letra B, de bola. Legal? Curtiu a nossa aula? Se inscreva, compartilhe, ative o sininho
dá aquele like que é muito importante para a gente. Nós estamos chegando aí a 900 inscritos. A nossa meta é 1.000 inscritos, tá? E eu conto com você. Tá legal? Se inscreva aí, não esqueça de ativar o sininho, porque também é muito importante para você receber notificações das próximas aulas. Tá legal? Pessoal, aqui, ó, um forte abraço. Na descrição eu vou deixar aqui o link para você adquirir o e-book e treinar para a sua prova. Tá legal? Um forte abraço para você. Muito bom ter você aqui, ó, IASE, trabalhando para a sua aprovação, e aqui o professor Gabriel Velasco, do IASE. Um abraço, até a próxima, nos vemos em breve.